Gente, eu acho que esse é o quinto vídeo que eu tô gravando. Uma vez a câmera caiu, a outra vez a pilha acabou. Daí depois começaram fogos e meu cachorro assustou e eu saí correndo. Talvez alguma dessas versões eu ainda corte um pedacinho se eu descobrir como. Olha os fogos novamente. Ei, tá não. Juju, senta aqui. Vem aqui. Vem aqui, bem ao ladinho. Aqui. Isso. Mas assim, eu fiquei pensando em algumas coisas que aconteceram nesse ano no blog, e eu pensei em gravar esse vídeo porque eu queria, eu sei lá, eu sempre começo com um objetivo e ele nunca chega no ponto, mas eu acho que eu queria explicar o que acontece antes de um post ser publicado. Que o comum mesmo é eu passar uns 5, 6 dias escrevendo um post. Às vezes tem vários... agora deve ter uns 4 rascunhos começados. E aí, tipo, eu vou lá, tenho uma ideia, escrevo um rascunho. E aí eu vou escrevendo conforme a ideia se materializa na cabeça, sabe? E às vezes o que acontece é que eu passo tanto tempo atormentada com aquela ideia, porque uma coisa geralmente vira post quando eu penso demais naquilo e eu quero falar sobre aquilo e eu não quero que ninguém me interrompa. E daí assim, o ninguém me interrompa é assim, tipo, num diálogo, quando você começa a falar de um assunto, às vezes a outra pessoa começa a responder e aí você perde o raciocínio e a conversa vai para outro lugar. O bom do blog escrito e desses vídeos é que, por mais que você dê pause, que você feche e nunca mais volte, na minha cabeça eu concluí o raciocínio. Se você voltar, depois de ter pensado a respeito, eu ainda assim vou continuar o raciocínio de onde eu estava. A sua intervenção não vai mudar o que eu estava pensando. E é por isso que eu gosto de escrever, e os vídeos são porque eu acho que, às vezes... eu escrevo faz tanto tempo e eu fiz tão poucos vídeos nesse período que a maioria das pessoas não sabe como que é a minha entonação, assim, que eu tenho a tendência a ser meio cavala, dar uns coices, mas não é por mal. Dentro da minha cabeça tá parecendo que tá suave, que tá até fofa, e daí depois eu vou ver e não tava. Mas acontece, né? E aí eu tava pensando que às vezes eu escrevo post numa vibe, a coisa aconteceu em outra vibe, e quando a gente lê, tem uma outra vibe. Porque tem post assim que eu vou ler um ano depois que ele tá publicado, e nem eu sei o que eu tava falando. Não sei de quem eu estava falando, não sei o que tava acontecendo. E por isso às vezes eu acho os comentários engraçados, porque se nem eu, que tava dentro da minha cabeça, sei do que eu tô falando, eu não consigo imaginar da onde que vocês tiram as coisas que vocês falam. Às vezes, muitas vezes dá pra entender. Então assim, tipo, tem gente que comenta há 500 anos, mas a pessoa tem um nome aleatório, tem uma foto aleatória, não tem foto, e de verdade eu não sei nada sobre vocês, sobre a maioria de vocês. Alguns acabam acompanhando o blog tanto tempo que eu vou formando uma imagem do que vocês comentam, assim. Então, tipo, algumas pessoas, eu tenho uma ideia sobre elas na minha cabeça. Não sei se corresponde à realidade, mas corresponde ao que vocês sempre comentam. Algumas pessoas, é engraçado assim, tipo, tem gente que comenta um tempão, daí um dia foi lá e me adicionou no Facebook. E aí eu consigo ver que o jeito que a pessoa comentava comigo não é o jeito que ela fala com todo mundo. E eu fiquei pensando se de repente essa coisa de todo mundo ler o que tá dentro da minha cabeça faz vocês acharem que vocês têm uma intimidade comigo que vocês não têm. E eu não tô nem falando de palpitar sobre coisas muito pessoais, eu tô falando das vezes que vocês às vezes me dão patada e eu acho que vocês nem percebem, ou que vocês acham que eu aguento, ou que eu tenho obrigação de aguentar. Então, tipo, não. Eu acho assim, de vez em quando, não custa ter um cuidadinho, assim, sabe? A minoria dos comentários que eu recebo estão na caixa de comentários. Quase sempre, assim que eu posto, eu recebo mensagem no meu celular, eu recebo mensagem no Messenger, eu recebo e-mail. E as pessoas que comentam por qualquer um desses outros meios costumam ser super delicadas. E eu acho até engraçado que as pessoas usem um meio
mais pessoal, assim, pra ser tão delicada, e assim, ali onde todo mundo tá vendo é que eu levo as piores porradas, e nunca consegui entender. E daí, ao mesmo tempo eu acho engraçado que eu acho que se a pessoa fala comigo daquele jeito é porque ela se sente confortável. Lógico, tem gente que é grossa e que tá tentando ofender. Essas pessoas, dá pra perceber quando a pessoa tá sendo rude. E quase sempre é alguém que eu sei que convive comigo e tá usando um número aleatório pra fazer isso. Porque quase toda vez que alguém foi rude demais, assim, tipo, chamou de feia, que, chato, né? Ou teve, nossa, já recebi muita ofensa muito horrível, palavras horríveis e duras, assim. Quase sempre a pessoa deixa escapar ali que é alguém que convive comigo na vida, sabe? Alguém que me vê. Tem comentário que é engraçado, que parece que a pessoa me viu naquele dia. E eu fico pensando, por que não veio falar comigo, né? Porque, tipo, tem gente que a pessoa comenta com um e-mail inventado e eu não posso ir lá, eu posso responder na minha caixa de comentário, mas eu não posso ir lá onde você tá, invadir a sua privacidade e falar, olha, não curti, vamos conversar isso aí. Que é assim, tipo, quando uma pessoa me manda um e-mail pra comentar um post, é legal porque eu posso responder no e-mail dela. Quando a pessoa me manda uma mensagem no Facebook ou no meu celular, eu também posso responder pra ela. Mas quando uma pessoa comenta na caixa de comentário, eu tenho que acreditar que ela vai voltar lá. E foi por isso que eu mudei o sistema pro Discos, porque ele funciona de um jeito que eu acho melhor pra organizar visualmente. Então, a hora que eu respondi pra você, tá no seu tópico ali. Que antes eu respondia e daí ficava na bagunça lá e eu tinha que torcer pra pessoa ler. Agora, se ela voltar, ela vai ver o que eu respondi pra ela. Nem sempre eu consigo responder pra todo mundo, nem sempre eu sei o que falar, porque as pessoas que eu não conheço, eu não consigo nem imaginar a entonação, porque tem gente que eu passei a conhecer, tem gente que lia o blog e começou a falar comigo no Facebook, tem gente que lia o blog e apareceu pessoalmente na minha vida, então essas pessoas eu consigo hoje montar informações sobre ela, eu consigo imaginar a entonação dela, quando ela usa algumas palavras específicas eu consigo saber qual que é o humor que ela tá usando pra falar comigo. Mas tem gente que comenta, sei lá, 10 anos, a pessoa acha que ela tá íntima minha, mas acontece que a relação no blog não é bilateral. Então, vocês conseguem ler meu pensamento, vocês conseguem ler o que eu escrevo, vocês conseguem comentar a respeito, mas eu não consigo alcançar vocês do mesmo jeito. Por mais que as pessoas comentem comentários longos e dê pra tirar alguma informação dali, eu não conheço vocês, eu não acompanho vocês do jeito que vocês me acompanham. Então, eu não sei às vezes se vocês estão fazendo uma piada e eu não peguei, se vocês estão me dando uma voadora e eu amenizei. Eu não sei o que aconteceu. E tem dia que eu fico, tipo, erro do Windows. Pá. Então, às vezes eu nem respondo o que vocês falaram, porque eu realmente não sei o que vocês estavam querendo dizer com aquilo. E às vezes eu acho que a pessoa esquece, né? Que passa ali anos comentando e acha que eu consigo entender tudo que vocês querem falar. E tipo, tem uma pessoa que, se ela ver esse vídeo, ela vai saber que é dela que eu tô falando, que comentava com 3 nomes diferentes. E eu achava que eram 3 pessoas diferentes. Até o dia que ela começou a falar comigo no Facebook e, por alguma razão, eu falei, ué, mas espera, qual das duas? E ela falou, não são só as 2, são as 3. E aí você fala, nossa, tipo, eu não ia conseguir montar sozinha esse retrato da pessoa. Então, às vezes eu acho que vocês podiam ser um pouquinho mais bonzinho comigo, porque eu sou uma manteiga. E às vezes não, sempre, né, eu faço piada das merdas quando eu já superei elas, ou quando eu já tô ok pra falar delas, mas às vezes vocês me dão umas porradas que eu fico ali, remoendo. E eu não tenho como ir num lugar falar com vocês, tipo, olha aqui, vamos conversar porque eu quero saber o que foi aquilo. Tem uma pessoa hoje que é muito minha amiga, que lia o blog, e um dia ela fez um comentário que eu achei que tinha sido, não rude, mas sei lá, né, foi além do que eu tava preparada.
Eu respondi de um jeito que eu achei que eu tinha sido engraçada, ela achou que tinha tomado uma patada, e ela passou anos sem ler o blog, sem comentar, e pra minha sorte ela voltou um dia e a gente teve a oportunidade de conversar a respeito e deixar tudo certo, mas assim, a conversa que a gente tem, eu e vocês nos comentários, é muito impessoal e é muito sem entonação, por mais que tenha um emoji de risadinha no final. Agora, se alguém escreve aquele RS, tipo risos, meu Deus, eu vou ter certeza que vocês estão sendo grosso, certeza, e eu provavelmente vou responder com uma patada, porque pra mim é a mesma coisa que você falar assim, ai, você é feia. Eu odeio esse RS. E eu pensei isso, tipo, eu já gravei esse vídeo tantas vezes que eu não sei o que eu falei cada vez. Mas eu pensei isso porque quando eu leio o post velho, às vezes eu não sei o que tá acontecendo. E daí, tipo, tem um post, por exemplo, calma, eu vou ter que parar de novo e daí eu vou perder o fio da meada outra vez. Tem post assim, que eu me refiro às pessoas e depois eu não sei de quem eu tô falando, porque eu fui tão subliminar que eu me perco. E o engraçado é que às vezes, eu não sei, assim, eu sei que eu tenho uns hábitos com a internet que não são de todo mundo. Eu demorei pra entender isso, assim, então, tipo, o jeito como eu filtro meu Facebook, o jeito como eu uso meu blog, às vezes eu acho que eu tô super protegida, que as pessoas da minha vida não vão ler. E sempre que eu começo a falar de alguém, a pessoa descobre que meu blog existe. E daí ela começa a me dar sinais na vida de que ela descobriu que o blog existia e que ela estava lendo. E isso me deixa muito nervosa, porque quando eu falo de algumas pessoas, eu falo na esperança de que elas nunca vão chegar aqui. E elas chegam, e aí eu não sei o que fazer com isso depois. E eu tô num momento mais ou menos esse, de pessoas que não deviam descobrir o blog e acharam o blog. E a minha esperança é que ele seja tão... eu não sei nem a palavra, mas tipo, como essas pessoas têm hábitos de internet diferentes dos nossos, eu espero que nos primeiros 3 parágrafos, cheio de erro de português, a pessoa fale, meu Deus, eu não tenho condição de ler isso, e vai embora. E daí eu possa falar livremente do que eu quero. Mas assim, a ideia de falar sobre isso, de tudo que passa na minha cabeça antes de eu escrever um post, veio depois que eu reli o post do casamento, porque ele tem assim... É um post que ele é meio bizarro. O casamento teve uma vibe que não é a vibe que eu escrevi muitos dias depois, e também não é a vibe que a pessoa tem quando ela lê, porque eu acho que quem lê aquilo enxerga um momento muito amargo, que não é o que estava acontecendo. A festa foi bem suave, assim, só que é uma combinação de coisas que eu não gosto, que é uma festa super formal, com roupa super formal, maquiagem, não tenho paciência para essas coisas. Mas a festa em si foi bem suave, só que na hora de escrever, tipo, tinha muita coisa acontecendo. Foi na transição, assim, dos dias que eu descobri que o Boy Magia tava namorando e no dia que eu descobri que eu tava com um crush errado. Foi, tipo, tudo meio bagunçado. E eu achei que eu ia conseguir entregar minha dissertação mais ou menos naquela semana, e eu tava muito frustrada com todas essas coisas. Porque no dia que eu fui escrever esse post, eu tava reavaliando o ano com o Boy Magia, tentando realmente entender o que tinha acontecido. E daí eu tava passando a última conversa que a gente teve na minha cabeça, e eu fiquei sabendo que ele tava namorando num dia, e 2 dias antes a gente tava conversando ao vivo. E aí eu falei pra ele alguma coisa de que eu ia passar na tua casa pra gente fazer uma coisa X. E aí ele falou, ainda bem que você não passou, porque a minha vida tá uma merda e eu tô meio sem vida. Tipo, foi um comentário super baixo astral. E na hora eu fiquei pensando, nossa, o que será que tá acontecendo, né? Eu tinha percebido que ele tava meio esquisito nas vezes que a gente se encontrava. Naquela semana a gente se viu muitas vezes e ele tava sempre com sabe quando uma pessoa tá meio apagadinha? Tava sempre assim. Eu achei que era tipo o fim do ano, trabalhando muito, muita prova, sei lá, achei que era, sabe?
eu tava numa vibe parecida de muita coisa acontecendo e preocupada, e daí achei que era a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando depois que ninguém que começou a namorar recentemente fala que a vida acabou e que tá tudo chato, a vida tá uma merda. E aí você começa a pensar, por quê, né? E daí no casamento eu guardei meu celular debaixo da mesa, numa mala que eu levei uma mala cheia de tralha. E porque essa vibe do casamento fica todo mundo meio emotivo de um jeito estranho, assim, sabe? As pessoas parecem que ficam meio desesperadas, tipo ano novo, essas coisas. Todo mundo fica meio desesperado, de amor ao próximo, a pessoa não consegue ir suave. E tava todo mundo, toda hora tinha alguém chorando, e eu fiquei pensando, a qualquer momento eu posso pegar o celular e mandar uma mensagem pra criatura, porque a gente falou muito sobre a festa, sobre música e tal, e daí começaram a tocar as músicas que a gente tava meio que torcendo pra ter, e a pessoa não tava lá, e daí eu fiquei pensando que era tipo, apesar de eu nunca beber, ou até porque nunca bebo, não ia ter desculpa que tava bêbada pra mandar aquelas mensagens, você podia estar aqui porque tá mal divertido, e você não tá. Então assim, eu escondi meu celular, e ao mesmo tempo tinha o cara do crush errado, que a última coisa que ele falou pra mim antes da festa foi a única coisa que eu queria era que você tirasse uma foto do seu vestido, porque eu acho que você vai estar linda e eu queria ver. E daí eu fiquei, sério, na festa eu ficava pensando que tinha essas duas situações bizarras acontecendo, assim, e eu não sabia como lidar com nenhuma das duas, e eu não queria caí na cagada de pegar meu celular e mandar uma mensagem idiota, tipo, bem que você podia estar aqui. E foi mais ou menos, era essa a vibe do sentimento na hora que eu escrevi aquele post, assim, de uma certa frustração de relação interpessoal. E o engraçado é que depois que eu li, a impressão que dava era que eu tava com uma frustração com comida. Só que isso é uma coisa do meu dia a dia, isso acontece todos os dias. Às vezes, quando eu sento pra comer com várias pessoas, eu percebo que cada coisa que eu pego pra comer, a pessoa tá calculando. Comeu isso, comeu aquilo. E aí, isso é um pesadelo, sabe? E naquela semana, como eu não tava trabalhando, então, e tava a família inteira em casa e cada dia chegava mais uma pessoa. E tinha muita gente junto o tempo todo, muita gente julgando o tempo todo, e eu não tava naquela vibe, então eu não tava, até pra ser bem sincera, assim, do tanto que a gente conhece nossos irmãos, eu conheço a minha irmã, eu nunca achei que ela fosse casar. E eu não conseguia entrar na vibe do casamento, que ela não parecia real. E assim, aquela chatice toda, assim, eu tava com coisas mais importantes pra pensar, eu tinha que pensar na minha dissertação. Cada vez que eu ia provar o vestido, eu pensava em quantas horas eu tinha até chegar em casa e começar a estudar. Então eu tava numa vibe que não era uma vibe de madrinha de casamento. E aconteceu muita coisa na semana do casamento, e aconteceram essas coisas na minha vida amorosa, se é que dá pra chamar assim. E aconteceu mais coisa, mas essas eram as que estavam me atormentando no momento. E daí quando eu fui escrever, eu não queria escrever com base nisso, nesses dois rapazes, porque eu sei que eles leem o blog, ou no mínimo que eles sabem que o blog existe e eventualmente eles podem ler. O que é mais emocionante é que se eles tiverem paciência pra clicar nesse vídeo, vai ser bem maneiro mesmo, e eu já tô vendo mensagens estranhas chegando no meu celular. Mas foda-se também, que é pra isso que serve o blog ligeirinho, né? Pra gente pôr pra fora. Mas então assim, num dos vídeos que eu gravei, eu até falei de exemplo, só que as coisas ficam meio perdidas, eu já não sei mais o que eu falei que horas, mas o caso é que assim, fora aqueles de vocês que convivem mesmo comigo, e às vezes até mesmo esses, vocês não sabem tudo o que tá acontecendo, vocês não sabem tudo que tá por trás daquilo. Então às vezes quando vocês falam que
E assim, não tô querendo brigar com ninguém especificamente, apesar de alguns comentários poderem ser identificáveis, mas assim, quando você fala, ah, você teve uma fase chata, às vezes eu tava passando por alguma coisa muito séria que não valia a pena ficar falando no blog, que não ia interessar ninguém, mas e ali, aquele momento, eu tava falando de outra coisa, mas tudo que acontece na minha vida influencia de uma forma. Nos últimos 8 anos, eu acho, eu tenho feito tratamentos de saúde bem agressivos e às vezes as pessoas que convivem comigo não sabem. Então, assim, às vezes tinha dia que eu tomei uma injeção super dolorida. Teve uma vez, um pouco mais de um ano atrás, que eu tive uma crise muito ruim e eu tive que tomar uma injeção de corticoide. E eu sei que tem gente que fala, isso daí, minha filha, tiro de letra. Pra mim é uma coisa super dolorida. E fora que a gente sabe que essas bochechas aqui não são comida, né? São corticoide. Então, quando eu tinha que tomar uma injeção dessa, pra mim era uma derrota. Primeiro que eu tava me sentindo muito mal, porque você toma uma injeção de corticoide quando é isso ou a vala. Então, você já tá se sentindo mal, você tá sofrendo porque a sua saúde é uma bosta, você acha que Darwin estava errado, ou você queria que Darwin tivesse certo, e se você não serve para essa vida, ergue as mãos, Jesus leva. E daí você tá sentindo dor, você tá sofrendo, mas você quer falar, sei lá, de um filme que você assistiu. Na hora que você está escrevendo, a dor faz parte daquilo, por mais que não tenha nada a ver com a história. A dor faz parte de mim, do que eu tô sentindo naquela hora. Então, às vezes, o post sai com uma entonação que não é a que eu estava pretendendo, não é o que está acontecendo na minha cabeça, mas o que sai é um resultado de tudo. E aí eu não... Nem é intencional e às vezes eu nem percebo. Eu só percebo quando vem alguém nos comentários e voadora. Então, tipo, eu não vou fazer a louca da sofrida, gente. Tipo, blogueira de moda, né? Às vezes alguém chama elas de feia, daí vem maior textão. Eu estou aqui me expondo como ser humano. Eu não sou uma marca, eu não sou modelo. Agora pensa, tipo, pra gente né? A Fia tá lá vendendo as roupinhas dela, acorda de manhã na merda, põe a roupinha, faz cara de bonita, passa maquiagem, tira a foto, posta. Você acha que a vida da Fia é um mar de rosa? A minha é diferente disso, é tipo uma pessoa do dia a dia que tá falando merda de acordo com o que vem na cabeça. E vai ter dia que eu vou acordar e vou querer escrever e vai ter aberto um buraco no quintal da minha casa. E eu até vou conseguir fazer piada a respeito disso, mas no dia a dia eu vou estar com medo que a minha casa caia dentro do buraco. Então talvez eu não passe o bom humor do ridículo da situação, porque na vida tá causando problema, sabe? Então vai ter dia que eu vou acordar na merda, vou querer escrever um post, vou escrever. Às vezes os posts somem. Quando eu leio de novo eu penso, meu Deus, o que estava acontecendo? Ou too much, daí não precisa, eu vou lá e tiro. Mas no geral as coisas ficam escritas lá. No futuro eu vou ler, não consigo nem lembrar a vibe do que estava acontecendo, não sei de que eu estava falando, não sei quem estava comigo, não sei de nada. E aí eu fico pensando nos comentários grossos que vocês fazem, e fico pensando, se nem eu entendi o que eu escrevi, por que vocês tinham que ser rude? Sabe? Dá uma pensada que eu não conheço vocês. Ou às vezes eu conheço vocês e acho que aquela entonação foi meio cruel. Sei lá, gente. Só acho que vocês têm que de vez em quando ser um pouco mais legais comigo. Porque no geral eu só tô tentando fazer graça. Às vezes não dá certo. Mas é bem mais divertido quando eu consigo escrever e todo mundo comenta suave, porque tipo, eu acho que dá menos trabalho quando você lê e achou ruim, você apertar no X e reavaliar se vale a pena voltar ou não, do que abrir a caixa de comentário e ir lá falar que eu sou boba, feia e chata, porque isso daí não tem nada que eu possa fazer a respeito, infelizmente. Ainda mais se eu não conheço vocês, eu não sei com base em que vocês estão falando isso, de repente você teve um dia ruim, eu não sei. O que eu sei é que eu gosto muito de escrever, eu gosto quando, às vezes, eu escrevo
fazendo palhaçada com uma coisa que realmente tá me incomodando e outra pessoa vai lá e fala, nossa, eu também sofro por causa disso, e quando você escreve eu me sinto melhor porque eu não estou só. Quando vocês comentam isso, eu também me sinto melhor porque eu não estou só, e é por isso que eu escrevo. Eu gosto muito quando as pessoas dizem que morreram de rir, que não pode mais ler no trabalho. Quando alguém fala que não pode ler no trabalho porque o layout é ridículo e se o chefe passar atrás vai pagar mico. Adoro esses comentários. Adoro quando as pessoas me adicionam no Facebook e interagem, porque tem gente que adiciona e fica lá. Daí eu descubro que eu adicionei a pessoa no dia do aniversário dela, que aparece lá, tipo, aniversariante do dia, e eu olho e falo, quem é? Nem ideia. Então, tipo, a galera que adiciona e interage, eu acho sensacional. Se você pediu pra me adicionar e eu deixei, pode comentar onde vocês quiserem, porque o que não é pra vocês verem, vocês não vão ver. E tem outra coisa, eu sei que tem muita gente que me adiciona por causa do blog, só que assim, depois daquele post que ficou famoso em 1500, eu devo ter mais ou menos uns 1000 pedidos de amizade, sem zoeira, é muito pedido. E aí, no começo, eu comecei a aceitar todo mundo. Tinha umas criaturas que era, o dia inteiro, a pessoa posta de 5 em 5 minutos e daí polui a minha linha do tempo e eu já fico irritada. Daí eu vou, filtro a pessoa, tipo, ver menos posts dessa pessoa. Só que a pessoa posta tanto que se eu vejo menos posts dessa pessoa, eu ainda só vejo essa pessoa. Daí eu vou lá e dou um follow. Daí a pessoa começa a me marcar nas coisas e as coisas começam a aparecer na minha linha do tempo tudo de novo. Daí eu vou lá e bloqueio, cara. Porque não tem condição, não conheço a pessoa, não sei a dinâmica da brincadeira lá, e eu só fico irritada. Então, tipo, eu parei de aceitar todo mundo. Fora que eu sei que tem gente que só queria seguir mesmo e não sabe como é que faz, e aí pede amizade e daí fica lá seguindo, que seja. Mas quando vocês realmente querem pedir amizade, interagir e tal, manda uma mensagem, pelo amor de Deus, porque aí a mensagem chega no meu celular avisando uma pessoa que não te conhece e tá falando com você. Daí eu vejo, e daí eu adiciono, e daí a gente é feliz pra sempre. E se vocês não forem babacas comigo nos comentários, a gente também é feliz pra sempre. E se eu achar que vocês foram babaca, eu vou ser rude mesmo que eu não queira, porque eu sou uma cavala. Mas, no geral, eu sou uma pessoa bem legal. E eu acho que todo mundo que passou a barreira dos comentários e entrou na minha vida pode dizer que isso é verdade. Como qualquer outra pessoa, eu não sou legal 100% do tempo. E uma coisa que eu odeio é quando alguém fala isso, tipo, ai, ninguém é perfeito, ou eu aceito você do jeito que você é mesmo com as partes que eu não gosto. Não fala isso pra pessoa, guarda pra você. Eu fico falando pra vocês que eu não gosto de vocês em algumas partes. Que coisa, gente. Não tem necessidade. Todo mundo sabe que tem hora que é babaca e ninguém aguenta, nem a mãe. Então não precisa falar isso. Mas, no geral, eu sou legal. E eu sei que vocês sabem disso porque vocês voltam no blog. Eu tento fazer piada a maior parte do tempo, às vezes não dá. Se eu dei patada em vocês é porque eu achei que o jeito que vocês falaram comigo foi uma patada antes. E vocês têm que lembrar que vocês sabem um monte sobre o que se passa na minha cabeça, não sobre a minha vida. Eu sei que vocês confundem, porque vocês acham, porque vocês veem o que eu penso, vocês acham que sabem tudo da minha vida, mas não sabem, mas aí também não me importa. Vocês saberem muito do que eu penso não significa que o contrário acontece. Então tem que lembrar que eu não sei o que está passando nas suas cabeças. Muitos de vocês eu não sei nada sobre nada. Eu só sei do que vocês comentam ali. Tem gente que comenta 2 vezes no ano. Então, às vezes vocês fazem piadinha comigo e eu não consigo nem entender. Então, vamos trabalhar essa interação aí. Vamos, sei lá, vamos ser legal com todo mundo, ser feliz, porque quando vocês são brutos comigo, eu tenho vontade de deletar seus comentários e mandar vocês a merda. Mas eu evito. Então, uma estrelinha pra mim, pra todo mundo que eu não mandei a merda em 2016. E em 2017, vamos reler o comentário antes de apertar enviar. Beleza? Eu acho que era isso. Talvez vocês vejam 3 vídeos que não fazem sentido. Talvez, se eu descobrir como é que emenda as coisas, vai ter um vídeo de 57 minutos. E aí vocês pensam que é só deixar de assistir um episódio de qualquer coisa na Netflix na semana pra ver esse vídeo. E pensa que maneiro, no vídeo vocês podem dar pausa
e decidir se vocês querem continuar ouvindo a merda. É melhor do que vir aqui em casa e ter que me escutar falando sem parar, não é? Não. Então é isso aí, gente. Se você me conhece da vida real, ele é meu blog e acho que eu tô falando de você, provavelmente eu tô. Só vamos evitar falar disso pessoalmente, porque me deixa constrangida. Mas comentar no blog pode, desde que seja com amor. É só isso.